Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês. E hoje a nossa aulinha será de matemática. E nós vamos abrir o livro aí, ó, na página 213, para a gente prestar bastante atenção nessa aula, porque vamos dar início aí a um assunto que é bem longo, mas é bem fácil quando a gente presta atenção, que é fração. Então vamos lá. Todo mundo já abriu o livrinho? É bom sempre abrir o livro para a gente saber onde está cada coisa, cada exemplo. Para na hora da atividade a gente não se complicar em nada, tá certo? Posso começar? Então vamos lá, né? Vocês sabem o que é fração, não é isso? Eu acredito que as tias, né, que vocês já tiveram, já falaram um pouquinho de fração com vocês. E hoje eu vou revisar um pouquinho. A gente vai começar super fácil, começando com a leitura de fração. Mas antes da leitura de fração, nós vamos conhecer o que é fração. Fração é uma parte do inteiro e a fração ela está presente em nossa vida. Mas como assim, tia? Presente em nossa vida? Está sim. Às vezes, ou todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa, nós usamos a fração sem que a gente perceba. Por exemplo, a mamãe chama para tomar café e lá tem pão. Você divide aquele pão no meio, né? Corta aquele pão, já é uma fração. A mamãe vai cozinhar o arroz, pega lá uma xícara de arroz, já é outra fração. Você vai comer um biscoito, já é outra fração. E assim sucessivamente, quando comemos frutas, pizzas, tudo que a gente vai fazer, existe a fração. Existem algumas frações que nós vamos conhecer mais adiante, não é? Então hoje nós vamos ver como isso que eu falei é representado em nossa vida, tá certo? Tia Érica colocou aqui, ó, essa figura aqui. Vamos fazer de conta que essa figura aqui é o chocolate que está sendo falado aí no livro de vocês. Vamos lá, vamos começar aí. Você já parou para pensar que em nosso dia a dia estamos rodeados por frações? Tia Érica já deu vários exemplos disso, né? Em brincadeiras, na hora de comer, em tudo a gente vê fração. E vocês vão entender por quê. Observe. Tem aí, ó, Juliana ganhou uma barra de chocolate, repartiu a barra com suas amigas, Ana e Simone. Vejam só, Juliana ganhou uma barra de chocolate. Aqui está, ó, uma barra de chocolate. E repartiu com suas amigas, Ana e Simone. Então, se Juliana ganhou uma barra, uma única barra, e ela repartiu também com suas amigas, ela repartiu em 3 pedaços. Lembrando que frações são pedaços iguais. Eles não podem ser diferentes, ok? Entenderam, né? Pedaços iguais. Então aí, ó, Juliana ganhou uma barra, repartiu com Ana e Simone. 3 pedaços, 3 pedacinhos aqui, ó. Cada uma ganhou um pedaço, não é? Então, se cada uma ganhou um pedaço, ó, um pedacinho, e foi dividido em quantos pedaços? 3. Então, ó, Juliana comeu um pedaço, não é? E dividiu esses 2 pedaços restantes em partes iguais. Então, vamos lá observar. O numerador é sempre a parte de uma fração que ele fica em cima e representa as partes que foram comidas. Ó, eu disse que Juliana comeu um pedaço. Essa partezinha pintada. Geralmente, a parte comida, a parte tomada da fração, é a parte que vem pintada da fração. Não é? Ela vem pintadinha. E o denominador é a parte de baixo. Por quê? Porque a fração vem representada com um número em cima, um traço na horizontal e um número embaixo.
Esse número aí embaixo é chamado de denominador e significa o número de vezes que o inteiro foi dividido. O que é o inteiro? É o chocolate. E ele foi dividido em quantas vezes? 1, 2, 3. Em 3 vezes. Vamos relembrar. Numerador, parte de cima. É a parte que foi comida. Geralmente, no desenho de uma fração, é justamente a parte que foi tomada, que foi comida, aquela que é pintada. Nesse caso aqui, foi a que Juliana comeu. Certo? E o denominador? Ó, denominador, a parte de baixo. É a parte em que quantas vezes esse inteiro foi dividido. Outro exemplo, desculpem, bem prático, aqui tia Érica tem aqui, ó. E tia Érica vai mostrar. Observe, tia Érica tem o que aqui na mão? Uma laranja, não é? Uma laranja. Então, ó, tia Érica dividiu essa laranja em quantas partes? Vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais. Então, ó, vamos lá. Eu tenho uma laranja que foi dividida em 4 partes. Se ela foi dividida em 4 partes, não é? Eu já coloco aqui, ó, denominador. É o número de vezes em que o inteiro foi dividido. Só que tia Érica pegou, dividiu em 4 partes, mas deu 2 partes a Nicole. Isso mesmo, deu 2 partes a Nicole. Então, ó, quantas partes Nicole comeu? 2 quartos da laranja. Entenderam? As partes que foram comidas foi quantas? 2 quartos. Então, ó, numerador e denominador. Entenderam? Eu tenho aqui, ó, outra laranja, bem inteirinha. Tá vendo? Uma laranja que representa um inteiro e ela foi dividida ao meio. Quantas partes eu tenho dessa laranja? Quantas partes? 2, não é isso? Então, 2 partes vai ser o quê? Denominador. Só que aqui, ó, um inteiro. Eu chupei apenas um pedaço. Então, eu tenho aqui um inteiro, né? Uma laranja. Chupei uma parte inteira. Então, ela foi dividida em quantas partes? 2. Eu tenho aqui um meio. Observem que na leitura de uma fração, o numerador vai ser lido o número normal. Tia Érica disse, ó, 1 meio, 2 quartos, 1 terço. Observe que o numerador é sempre o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre o número, certo? Já o denominador, nós vamos ler de uma forma especial, ok? Então, na página 214, a gente vai encontrar aí, não é? Outros exemplos de fração, mas nós vamos encontrar aí na página 215 como é que nós lemos as frações. Então, esses outros exemplos da página 214 foi o que tia Érica já falou para vocês, do que é numerador e do que é denominador. E como é que a gente lê, tá certo? E o que é? Então, tia Érica já falou. Já na página 215, tem ali todas as frações e como elas são lidas, da forma que elas são lidas. Então, ó, nessa representação, a primeira representação aí, vamos fazer de conta que tem uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate que foi dividida, deixa eu apagar aqui, ó. Foi dividida apenas em 2 partes. E uma parte foi comida.
Então, se a barra de chocolate foi dividida em duas partes, qual é o denominador? 2, né? 1, 2. E quantas partes ela foi comida? A parte que foi comida será o numerador. E a parte pintada, ó, uma parte. Então, eu tenho aqui, ó, 1/2. O número 2 significa na fração meio. Por que meio? Porque é justamente isso. Ele foi dividido ao meio. Igual a laranja. Representa a metade, ok? Quando fala 1/2, ó, uma laranja que foi dividida ao meio. E foi comida apenas uma, não é? Uma parte do inteiro. Em outra fração aí, logo abaixo, tem um chocolate, o mesmo chocolate que tia Érica está fazendo aqui. E este chocolate foi dividido em 4 partes. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, essas 4 partes, é numerador ou é denominador? Denominador, não é isso? Muito bem, 4 partes. Só que aí, no livrinho de vocês, está pintada quantas partes? 3, não é isso? Ó, 1, 2, 3. Quer dizer que Kathleen ganhou um chocolate e dividiu com mais 3 amigas. Não é isso? Então, vamos lá. Então, ó, 1, 2, 3, 4 partes, que representa o denominador, e a parte que foi dividida, a parte que foi comida, foram quantas? 3. Muito bem, ó. 1, 2, 3. Então, essa fração eu leio da seguinte forma. Lembrem-se que o numerador é o próprio número, 3. Agora, o denominador, nós lemos de um modo especial. Aqui nós não vamos ler 3, 4. Nós vamos ler 3 quartos. Lembram da laranja que tia Érica partiu em 4 pedaços? Pois é, e Nicole comeu 2? 4 pedaços iguais. Então, aqui foi diferente, ó. Não é? O chocolate, que Kathleen ganhou, um chocolate, mas foi dividido em 4 partes. Por quê? Porque ela comeu 3. Não é isso? Vamos a outro exemplo que tem aí, ó, num livrinho de vocês. No próprio livrinho. Vamos lá. Deixa eu fazer, a tia Érica tá sem régua. Vamos lá. Ó, aí no livrinho tem 8 pedacinhos de chocolate. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrem-se que frações são partes iguais, ok? Iguais, certo? Nesta fração aqui, que tem aí no livrinho de vocês bem certinho, diferente disso aqui, foi pintada 2. Então, se foi pintada 2, isso quer dizer que é a parte que foi tomada do inteiro, é a parte que foi comida. Então, vamos representar esta fração aqui. Se este chocolate foi dividido, o inteiro foi dividido em 8 pedaços. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele foi dividido em 8 pedaços. Esse 8 é numerador ou denominador? Denominador, não é isso? Muito bem. Agora, ele foi comido 2 pedaços de 8. Então, ó, 2. Esse número 2 vai ser o quê? O numerador. Muito bem. Porque representa a parte que foi comida do inteiro, a parte que foi tirada, a parte que foi tomada. Apenas 2, porque são as 2 partes que está aí pintadinha. Aí agora eu cansei de chocolate. Já me enjoei o chocolate.
Mas aí no livrinho continua o chocolatezinho. Só que você vai numa pizzaria agora. Vocês vão numa pizzaria e pedem aí, ó, uma pizza grande, porque vocês estão com muita fome. Só que aí vai as Dudas todinha. Duda Kennedy, Duda Gomes e Dudinha. Vai, as 3 Dudas estão morrendo de fome. Vejam só. Aí essa pizza, se vai 3 pessoas, ela foi dividida em quantas partes? 3, muito bem. Vamos ver aqui. Ó, 1, 2, 3. Certo? Aí, ó, Duda Gomes comeu um pedaço, Dudinha comeu outro e Duda Kennedy comeu outro. Meu Deus do céu, como é que a gente representa essa fração? E como é que nós vamos ler esta fração? Super simples. Ó, vamos contar quantas partes o inteiro foi dividido? 1, 2, 3. Muito bem. Em 3 partes. E quantas partes foram comidas? 3. 3. E como é que eu leio essa fração? 3/3 ou 1 inteiro. 3/3, quando a fração ela é igual, ela tem o mesmo numerador e o mesmo denominador. Quando ela for igual, ela representa 1 inteiro. 1 inteiro. Por que, tia? Ela representa 1 inteiro. Vejam só, tia Érica disse que Duda Kennedy, Dudinha e Duda Gomes comeram a pizza toda. Então, comeu a pizza inteira. Entenderam agora? Certo, não sobrou nada. Se você observar aqui, ó, tá tudo comido, tá tudo tomado, foi tudo retirado. Certo? Então, a pizza foi dividida em 3 partes e foi comida as 3 partes. Então, representa 1 inteiro. Ok? Alguma dúvida? Não, né? Tenho certeza que não. Então, numa fração, se o numerador e o denominador forem iguais, como tia Érica já falou, a fração será igual a 1 inteiro. Ok? Para frações com denominadores iguais a 10, 100 e 1000, lemos o numerador acompanhado da palavra décimos, centésimos e milésimos. Por exemplo, então aqui, ó. Vamos lá. Para frações com os denominadores 10, 100 e 1000, nós vamos ler o numerador, o número que estiver, aqui ó, 1. Se for 10, será 1 décimo. Se for 100, será 1 normal, centésimo. E se for milésimo, a gente lê o numerador, 2 milésimos. Entendido? Agora, quando a fração for a partir, o denominador a partir de 11, nós acrescentamos a palavrinha avos. Nós lemos o denominador e acrescentamos a palavra avos. Mas como assim, tia? Vamos lá. Para que você entenda. Deixa a tia apagar aqui, rapidinho. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui são números aleatórios que tia Érica colocou, só para que você entenda. Vamos lá. A partir de 11, quando for denominador, eu leio de um modo especial. Eu leio 1, leio o próprio número, mas acrescento a palavra avos. Vamos lá? Eu tenho 11 avos. Entenderam? Aqui nesta outra fração, eu tenho 12
avos. Aqui, ó, 3, 13 avos. 14, 29 avos. 5, 35 avos. 6, 63 avos. Estão entendendo agora? A partir de quando? A partir do número 11 do denominador. Vamos lá? Para a página 216. É o que tia Érica já falou. A leitura de frações além de décimos. Para ler qualquer fração com denominador maior que 10, lemos o numerador, o denominador e em seguida a palavra avos. Deu para entender? Não é? Como tia Érica falou. Aí tem aí, ó, um chocolatezinho representado, não é? Ele foi dividido em 11 partes, mas foi comida 3 partes. Então, essa fração, ela está representada desta forma. E como é que nós vamos ler? 3, 11 avos. Muito bem. Já no outro quadrinho, um chocolate foi dividido em 15 pedaços. Se foi dividido em 15 pedaços, é o quê? O denominador. E a parte que está pintada está sendo representada por 6 pedacinhos. Ou seja, foi dividido em 15 pedaços o inteiro e foi comido apenas 6 pedaços. Como é que eu vou ler essa fração? Vamos lá. Então, eu tenho 6, 15 avos. Não pode esquecer da palavrinha avos. Tá certo? Não foi fácil hoje? Super fácil. Qualquer dúvida, você volta aí o vídeo e também pode mandar um zap ou pode ligar para a tia Érica, porque qualquer dúvida eu explico novamente, tá certo? Vamos aí para a atividade. Na atividade, na página 216, tem assim: observe as figuras e responda as questões referentes a cada uma. Tem a figura da letra A e tem a figura da letra B. Tia Érica não vai mostrar o livro dela, porque o livro dela já está com uma resposta, tá certo? Então, se eu mostrar, não pode, né? Então, vocês já estão vendo, porque tia Érica disse a página e vocês estão acompanhando, não é isso? Então, observe aí a figura. Então, quantas partes a figura foi dividida? Você vai contar aí, ó, quantas partes essa figura foi dividida. Então, quantas partes foram pintadas? Você vai ver quantas partes foi pintada. Qual fração representa a parte pintada da figura? Então, como é que a gente vai representar em forma de fração essa figura? Como se lê essa fração? Como é que a gente vai ler? Então, escreve como a gente lê, ok? Que fração representa a parte não pintada da figura? Coloca aí, certo? Tem a fração da parte pintada e a parte não pintada. Parte não pintada é aquela que sobra, não é? Se eu fosse representar essa fração, como é que ela seria? Certo? E como se lê essa fração? Dessa parte não pintada, ok? A mesma coisa da letrinha B. Já no segundo quesito, representa em formas de fração a parte colorida de cada figura e escreva a sua leitura. Ou seja, do lado da figura que está aí, você vai representar em forma de fração. Certo? Tem uma figura e ela estava dividida ao meio. Como é que representa? 1/2. Como é que se lê? 1/2. Aí coloca lá embaixo, 1/2. E do lado coloca a fraçãozinha aí, tá certo? Tem várias frações, vários desenhos e você vai fazer isso aí. Ok? Terceira questão. Pinte a fração indicada em cada figura. Ou seja, tem aí uma figura e tem já a fração, certo? Você só vai pintar a fração indicada. Lembre-se, pintar, a parte pintada é o numerador que representa, ok? Numerador, parte de cima. Denominador, parte de baixo, que é em quantas vezes o inteiro foi dividido, ok? Vejam só.
O quarto representa em forma de desenho as seguintes frações. Ou seja, agora é sua vez de desenhar e sua vez de pintar. Se tem aí uma fração, tem a parte que foi tomada e a parte que foi dividida do inteiro. Então, temos aí a fração. A letra A, 3/4. Letra B, 4/6. Letra C, 5/8. E letra D, 8/10. Você vai desenhar essas frações e vai pintar. Lembre-se, frações são desenhadas em partes iguais. Não é uma maior e outra menor. Fração é igual. E o 5, escreva a fração que está representada em cada figura. Você só vai escrever aí, ó. Vê aí em quantas partes o inteiro foi dividido, ou seja, a figura foi dividida e representa a fração. A parte pintadinha e a outra parte. Certo? O 6, escreva no caderno a fração que corresponde a 9/100, 1/9, 3/6, 4/8, 5/10 e 10/milésimos. Escreva no caderno. Ou seja, você pode colocar aí do lado mesmo, certo? Aí do lado, tem um espacinho aí no livro, você pode representar aí no livro, sem precisar usar o caderno hoje, que nós vamos usar esse caderno. Mas vamos usar o caderno de outra forma, tá certo? Porque aí, ó, na página 500, deixa a tia Érica abrir aqui o livro, 545, agora, ó. 545 tem essas frações aqui, ó. Tudo representadinho, ó. A fração que representa um inteiro, um meio, um terço, um quarto, certo? Todas essas frações, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, tem todas essas frações aqui. Você vai agora em seu caderno, o que é que você vai fazer? Coloca lá o cabeçalho, ó. Escola Balão Mágico, Amaragi, 1 de setembro de 2020, a atividade de matemática. E vai colocar lá, ó, representação de frações. O que é que você vai fazer? Você vai pintar essa fração já aqui no livro, né? Pintar. Então, se a fração for inteiro, você vai pintar ela todinha. Se a fração for 1/3, 1/3. Então, ó, você vai pintar quantas partes? A fração está dividida aqui em 3 partes, porque é 1/3, e vai pintar apenas uma, não é? Pinta uma parte, recorta e cola no caderno e representa lá a fração. 1/3, ok? 1/2, a mesma coisa de todos eles aqui, ó. Vocês recortam as frações e colam lá no caderno. Já cola essa parte aqui, certo? Porque tia Érica quer que vocês fiquem com essa parte aqui para vocês se lembrarem. E vai escrever por extenso o nomezinho de cada fração dessa. Combinado? Então, nós temos aqui, ó, 1/inteiro, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Vai colocar lá e escrever por extenso. Combinado, né? Então, tá certo. Então, ó, até a próxima aulinha. Um beijo. Não esqueçam das fotos, ok?